Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome sobre todo nome. Por mais um dia, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça e depositam a sua confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Assim, nós perseveramos dia após dia, não segundo o nosso querer, mas segundo a sua própria vontade do Espírito que opera em nós, direcionados pelo seu Espírito, militando como bom soldado em Cristo que não volta à atividade civil, do qual usamos as armas espirituais que não são terrenas, mas as armas da nossa milícia são poderosas para destruir as fortalezas, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades, os principados, pelo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, e cabe a nós usarmos do poder e da autoridade que Jesus Cristo nos concede sobre a unidade da fé, consolidada sobre o alicerce que é o Evangelho, utilizar desse poder, dessa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Utilizar através da benevolência, jamais utilizar segundo os próprios adversários utilizam, segundo a maledicência. Porque é uma cilada usar da maledicência, porque as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças. Usamos do amor. Orais pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ele disse: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor opera em nós, utilizando os dons irrevogáveis da maneira correta do qual se deve operar. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado. A lei mata, o espírito vivifica. A lei, ela serve para aqueles que estão segundo o pecado, mostrar que estão destituídos daquilo que ele pode nos compartilhar, a honra, a glória e a imortalidade. Quando há o arrependimento, porque através do primeiro homem, Adão, entrou o pecado, e através do segundo Adão, superabundou a graça, aleluias, ou glórias a Deus, do qual ele é riquíssimo na honra, na glória e na imortalidade. Ele não divide com homens, mas há um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha através do Espírito Santo. A forma de estar em unidade com o Pai e o Filho, que é um só, através do Espírito Santo. Quando estamos segundo o seu Espírito, estamos em unidade, estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual Jesus disse: aquele que faz a vontade do Pai vai até ele, porque o Pai nos atrai até ele enviando o seu Espírito Santo. E aquele que tem o Filho tem o Pai, do qual o Filho disse: não se perderá um fio de vossa cabeça, todo aquele que o Pai me der, assim ele os entregará ao Pai. Sabemos dos apóstolos que por serem martirizados, por não negarem o seu nome, por ofertar a sua vida até o fim, alcançaram a ressurreição excelente. Porque aquele que der a sua vida, a encontrá-la, né? Aquele que perder a sua vida. Porque aquele que amar algo a mais do que a Cristo,
não serve para o seguir. Aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, seus filhos e filhas, não serve para ser o seu discípulo. Devemos o amar em primeiro lugar. A nossa prioridade está nele. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Devemos estar operando segundo a graça, porque o obreiro da lei continua-se na condenação, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Se não crucificar as paixões da carne na cruz e ser nova criatura, porque tem que seguir segundo o operar do Espírito Santo. Quando se envolve na vã filosofia sã, na vã doutrinas meramente humanas, são impossíveis de os salvar e ainda de produzir os bons frutos, do qual se para de produzir os bons frutos, a fé é morta, é nula, assim como o corpo sem o pneuma, do qual ninguém é capaz de detê-lo, o espírito, o fôlego de vida, o corpo está morto. Assim se naufraga nas obras de justiça, a fé está morta, é nula. Assim como aqueles que têm fé segundo o paganismo, segundo os seus deuses, são impossíveis de os salvar e de ensinar a produzir as boas obras, porque tendo olhos não veem, tendo boca não falam, tendo ouvidos não ouvem, tendo nariz, mas não têm o fôlego, o espírito. E somente através de um único mediador, só há um Deus altíssimo do alto, do qual nós o seguimos, do qual ele nos enviou um único mediador até ele. Seguimos aquele que veio do alto, o pão da vida, habitou com graça e sabedoria. Desde ali os 12 anos ele já ensinava aos doutores que ficavam maravilhados da sua doutrina, da qual ele veio a dizer posteriormente que a doutrina não é dele, ele veio cuidar das coisas do Pai, porque se ele busca honra e glória de homens, ele disse: nada sou. Ele é aquele que ensinou do Pai, e aqueles que o rejeitaram, tanto as autoridades como aqueles que o crucificaram, ele disse: vós não conheceis o Pai, porque se vós estivessem conhecendo o Pai, vós estaríeis me conhecendo. E assim, pela cegueira, eles cumpriram a palavra do qual ele havia de padecer no alto daquele monte de Sião, onde o Deus Altíssimo ungiu o seu rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, onde os anjos o adoram, se prostram diante dele, porque digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que diz que nos últimos tempos haveria dissensões, como ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. Não acrediteis naqueles que dizem Shalom, Shalom, quando não há paz. Antes buscai do alto e procure discernir os tempos. Filhinhos, porque dormis, já és a derradeira hora. Porque estais no sono, porque as sentinelas estão cambaleantes, como quem bebe vinhos que levam à devassidão. Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a revelação, a imagem e a glória do Deus vivo, que é através do Evangelho. Acreditam em suas próprias mentiras, estão a cada dia cheios das suas concupiscências, acumulando iniquidade sobre iniquidade, e grande é a queda e a ruína. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido, melhor não teria sido conhecido plenamente a verdade, e agora se afastar a ela, conhecer os santos mandamentos e agora dar as costas a elas, porque está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. E grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem à verdade, porque
como os apóstolos anunciavam e expandia-se a igreja, muitos eram os que se levantavam e diziam: já não te dizemos para não anunciar este nome, mas Deus, o Altíssimo, é aquele que vai derrubando os altares que assim procuram impedir aqueles que estão com a verdade, porque é necessário que a verdade seja anunciada. Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha também, ninguém abre. E assim nós perseveramos em mais um dia nos atos de justiça, anunciando a verdade. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque o fim o dever de todo homem consiste em temer a Deus, a Cristo, e alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque se assim não procede, está cavando a própria sepultura, está armando a sua própria forca, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição. Mas aquele que segue semeando segundo o Espírito Santo, aquele que através do exercício constante da fé, alcança discernimento e discerne entre o bem e o mal, do qual nós perseveramos produzindo os bons frutos, do qual ele diz que aquele que permite a limpeza, mais frutos ainda produz, sendo santificados e purificados enquanto há tempo, por modo do lavar por meio da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. E assim nós perseveramos, porque estes, alguns produzirão 30, outros 60, outros 100 por um, quando se persevera segundo o Espírito opera em nós, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Conhecereis pelos seus frutos. Não tem árvore má produzindo bons frutos, e inversamente uma árvore boa produzindo más frutos. Mas ninguém se produz por si, somente estando enxertados na videira verdadeira, do qual é Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, gerado pela sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo. Aquele que os perseveram com ele, ele é aquele que os ajunta debaixo das suas asas, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Pelo que não tememos mal algum, ele nos guarda, ele não tosqueneja. Ele é aquele que está sempre diante daqueles que apresentam em boas atitudes, da qual Deus os conhece através das boas atitudes, do qual exalam um bom perfume em Cristo e chega como um aroma agradável às suas narinas, como um incenso, do qual ele agrada, daqueles que perseveram, não segundo a sua própria vontade. Como Jesus diz: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nós não fazemos aquilo que nos é próprio, a nossa própria vontade. Nós andamos em obediência a Ele, porque Ele é aquele que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque logo quando vêm os prazeres, os deleites do mundo e retrocedem e sufocam a palavra, a raiz de todos os males, o dinheiro, vem as seduções. O ladrão, a serpente, a antiga serpente, ela fica ao derredor procurando a quem possa o tragar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que não vigiam, porque a Bíblia diz que devemos vigiar e orar sem cessar, meditar na sua palavra de dia e noite. Temos que manter o fogo do Espírito Santo, a unção que despedaça todo jugo, porque se permite esfriar, se permite a apostasia, o esfriamento do amor, grande é a queda e a ruína.
E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor é aquele que nos mantém a chama ardendo em nosso coração, do qual nós tivermos de gloriar, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque o Senhor nos ensina a fugir de toda vanglória que é maligna. O servo inútil não herdará o reino dos céus, assim como aquele que larga a mão do arado. Mas depois de fazer estudo, fazer em oculto, que o Pai que está no alto tudo contempla e os galardoa, não fazeis para serem vistos por homens. Ele é aquele que vos galardoa. Depois de haveres feito tudo, considerai um servo inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque importância nenhuma o que planta como o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Ao agricultor, que é o Pai, a semente de Abraão, do qual ele nos faz Pai, ele nos torna como filhos, ele é o Pai de multidões, o Emanuel, o Deus é conosco. E assim nós perseveramos, filhos por adoção, segundo o mediador entre Deus e homens, do qual éramos filhos bastardos, estávamos no mundo segundo a podridão, num lago de lodo, de lama, de sujeira, na imundície. Éramos pecadores, né, falhos. E ele disse: eu não vim buscar justos, mas eu vim buscar pecadores, todo aquele que se arrepende e passa a viver agora de forma livre do mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Mas quando se é liberto da escravidão e se alcança em Cristo a liberdade, continua vigiando, porque se usa a liberdade em Cristo para aquilo que não é edificante para o corpo, grande é a queda e a ruína, porque retrocede. Assim nós perseveramos dia após dia, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós através do Espírito Santo, e nos concede o fogo, a unção que despedaça todo o jugo, para fazer somente aquilo que nos é edificante, dia após dia. E assim, em mais um dia perseverai em vigilância, porque assim como não sabemos quando o ladrão virá roubar a casa, temos que estar vigilantes, porque assim será a vinda do Senhor. Estais vigilante, porque ninguém a não ser o Pai sabe daquele dia e daquela hora, nem mesmo o Filho, nem mesmo os anjos. Mas como ele nos disse ontem, sabemos que ele está organizando o reino, e então entregará ao Pai, e o Pai então virá o fim. Assim nós devemos estar vigilantes, exortando uns aos outros mutuamente no dia de hoje, como ele nos disse ontem, porque temos que viver dia após dia como se fosse o último, estarmos preparados para o grande dia, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, para aqueles que perseverarem até o fim, do qual ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Também sabemos que assim como Deus na sua imparcialidade, há um lugar preparado para, como todo propósito debaixo do sol, há um propósito para os ímpios, onde ele dirá a muitos: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por isso vigiai, por isso buscai sempre a proteção, assim como Deus foi e é o onipotente, o onipresente, o onisciente, aquele que foi a sombra onipotente para Cristo, para Jesus. Assim Jesus é a nossa proteção, é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo e broquel.
Ele guarda aqueles que depositam a confiança nele. Já aqueles que confiam em seus deuses, confundidos e envergonhados serão, se não se arrependerem e buscarem um único mediador entre Deus e homens. É o único suficiente Salvador de nossas vidas, aquele que são as ovelhas do seu aprisco que ouvem a sua voz, porque não há outro, somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.